Fala galera, meu nome é Luiz e hoje eu vou estar iniciando aí uma série de vídeos sobre Ionic, Angular e outras tecnologias web. Esse primeiro vídeo vai ser a personalização de ícones do Ionicons, a biblioteca de ícones do Ionic. A personalização no caso vai ser a inclusão de alguns ícones que não tem no Ionic e isso partiu da necessidade da inclusão do ícone de acessibilidade, que não tem na biblioteca, né? Se você pesquisa aqui sobre acessibilidade, wheelchair, a gente não encontra um ícone, tem até o Body, mas ele não atende às necessidades do aplicativo que eu estava desenvolvendo, que deveria ser o wheelchair. Então eu fiz uma pesquisa aí sobre como incluir novos ícones, né, para que a gente possa usar nas tabs, nos buttons e nos outros componentes, né, no Ionicon, que é aquele component próprio do Ionic Angular. E não, aí pesquisando eu encontrei a forma de personalizar esses ícones, né, de criar novos ícones e incluir na biblioteca. É bem fácil a inclusão dos ícones. A única dificuldade que tem são nas bibliotecas que a gente precisa instalar para que a gente consiga compilar esses novos ícones, né? Então, eu tô desenvolvendo aqui do Linux, né, através do Linux, do sistema operacional Ubuntu. Então, para quem tiver Ubuntu aí, vai ser os mesmos passos que eu. No Mac é um pouco mais fácil, já tem alguns pré-requisitos já instalados e os outros são bem fáceis de instalar através do Brill e de ou outro gerenciador de dependência, mas através dele é tranquilo instalar também as dependências. E no Windows eu sinceramente não tenho ideia de como instalar essas dependências, né? Uma delas aqui é o Wolf 2 do Google. Esse Brotli do Google também é necessário. Eu tenho aqui um guia aqui para a videoaula que eu estou gravando. Então você precisa do Ruby, do Python, do FontForge, TT AutoHint, SAS, SVGO, Wolf Tools, Brotli e aquele Wolf 2 do Google que eu mostrei para vocês. Então, instalando essas dependências, a gente consegue compilar novos ícones, desde que esses ícones estejam em SVG e a gente coloque na pasta do projeto e compile. Então, eu vou iniciar o processo, mostrar para vocês que é bem fácil. Basicamente, eu vou iniciar um novo projeto aqui do Ionic. Então, eu vou iniciar um novo projeto aqui com template tabs. Então ele está instalando as dependências aí. Basicamente o que a gente vai fazer é inserir, né, esses ícones, e você vai conseguir inserir eles nas abas, tendo esse ativo e inativo aqui no iOS, né? Aqui você consegue ver que é o ícone do Telegram. Nós não temos o ícone do Telegram, nós não temos o ícone do Vue.js. Nós também não temos. E, claro, né, todo mundo precisa aí do ícone do Spock. Nós não temos ele na biblioteca de ícones. E você vai ver que é bem tranquilo a inserção desses ícones, né? Então, aqui a gente já instalou todas as dependências. A gente entra no projeto. Primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar o Ionicons. Baixar o Ionicons e deixar ele na raiz do projeto. Aqui, a gente entrando na biblioteca do Ionicons no GitHub, a gente vê que ela está bem desatualizada, mas na verdade é porque a Branch Master era da versão antiga do Ionicons, né? Então nós temos aqui a versão 4.0 que está sendo desenvolvida aí para a nova versão do Angular, né? Você vê que eles estão bem ativos aí no desenvolvimento, mas o que interessa para a gente agora é a versão estável, que é a 3.0, que está sendo aí utilizada na versão 3 do Ionic. Então, feito o download do zip, nós vamos dezipar
nós vamos dezipar ele da pasta. Dizipando, a gente vai remover o zip do nosso projeto, para a gente não trafegar ele no nosso Git. Nós vamos desinstalar a biblioteca do IonIcons, que tem no nosso package.json. Nós vamos desinstalar ela do Node Modules, porque nós vamos utilizar essa pasta IonIcons 3.0, que foi a que a gente baixou, para que seja a nossa biblioteca de ícones. Então, os ícones eu já tenho aqui. Eu não vou ensinar para vocês como que faz novos ícones, né? Inclusive, em William Austin tem um curso excelente sobre criação de ícones em SVG e outras habilidades em SVG. Então, eu não vou ensinar aí como que faz para isso. Mas, por exemplo, se a gente baixar o Font Awesome, a gente tem todos esses ícones em SVG em boa qualidade, né? Então, vamos dar uma olhada aqui como que tá. Essa aqui é a nossa pasta raiz do projeto. Se a gente entrar na pasta IonIcons, a gente percebe aqui na pasta Source que nós temos todos os ícones que nós temos na biblioteca. Então, esse alarme aqui, se a gente verificar aqui, digitar alarme, a gente verifica que a gente tem a versão iOS, a versão iOS Outline e a versão do Android, que é o Material Design. Então nós temos o iOS-alarm, iOS-alarm-outline, e nós temos também o MD Alarm, que é esse ícone aqui, selecionado aí. Então, para cada ícone que a gente for inserir, a gente tem que inserir a versão Android e a versão iOS. Não precisa de inserir a versão Outline, mas se você quiser esse efeito no iOS de estar na aba, por exemplo, de ter o Outline e o preenchido, como é o caso aqui do Spock, aí a gente precisa inserir as duas versões, Outline e a versão sem ser Outline. Então aqui nos icons que eu criei, a gente tem aqui no caso eu vou fazer outline apenas para o Spock. E aí nós temos o wheelchair. E nós temos também outro tipo de ícone, que é o logo. Esse logo, quando é alguma logomarca, alguma coisa assim, não tem a necessidade de inserir a versão tanto MD do Material Design quanto iOS. Então a gente coloca o prefixo logo. Então vamos inserir lá no IonIcons. A gente entra na pasta do IonIcons, entra no Source, cola os ícones aqui. Então, colei os ícones aqui do Spock, do Telegram, do Vue.js, do iOS Wheelchair. Todos os ícones aqui estão aqui. Então, a gente entra na pasta do IonIcons e aí a gente vai executar um comando que é o comando Python builder, está na pasta uGenerate.py. Esse comando ele vai gerar aqui, está vendo que ele encontrou esses novos ícones, né? Que já tinha alguns ícones gerados. Então ele encontrou esses novos ícones, ele está gerando os arquivos SCSS, CSS, os arquivos de fonte WOLF, TTF. Então ele gerou todos os ícones e você vê que aqui na pasta do projeto ele gera esses três arquivos HTML, cheat sheet, icon comparison e mod cheat sheet também. Abrindo esses arquivos você vê que os ícones já estão aqui. Então a gente tem o Spock aqui, a gente tem aqui também o wheelchair, os ícones gerados. Então esses ícones já estão aqui na pasta dist. A gente tem todos os arquivos gerados, né, os arquivos de SAS, os arquivos de fonte e os arquivos CSS. Agora a gente precisa fazer com que o Ionic enxergue essa pasta aqui para ser a nossa biblioteca de ícones. Como que a gente vai fazer isso? A gente gerou aqui o nosso projeto, né? A gente gerou aqui o nosso projeto novo, está fresquinho. A gente retirou já o IonIcons do projeto, o IonIcons padrão, né? Então aqui no package.json a gente vê que não tem mais a dependência do IonIcons.
porque a gente vai utilizar essa. Então, basicamente, a gente tem que criar uma nova pasta chamada config. A gente cria aqui no projeto essa pasta config. Dentro dela a gente vai criar dois arquivos, o arquivo de configuração do SAS, ionicsas.js. A gente vai criar o arquivo copy, porque esses arquivos a gente vai sobreescrever as configurações que a gente tem do AppScript do Ionic. Então aqui no Node Modules, se a gente vir em Ionic AppScripts, a gente vê que na pasta de configurações a gente tem a configuração de copy e a gente tem a configuração de SAS. A gente tem a configuração de SAS e de copy. A gente vai sobrescrever algumas propriedades dessas configurações para que enxergue. Quais são essas configurações? A gente vê aqui no copy que tem uma instrução copy fonts que vai copiar todas essas pastas desse vetor aqui, que é a pasta do Ionicons e também a pasta do Ionic Angular. Ele vai copiar para a pasta www assets fonts. Então todas as vezes que você está buildando o projeto, ele faz essa cópia desses arquivos de fontes para os nossos assets. E a gente não precisa fazer isso manualmente, isso é feito automaticamente. Outra coisa também que a gente precisa sobrescrever é esse include paths aqui que a gente tem no SAS config, que ele inclui todos esses arquivos aqui para ser incluídos no import do SAS. Então a gente adicionando a nossa biblioteca que a gente acabou de gerar aqui, a Ionicons 3.0, a gente vai incluir o path dessa pasta aqui e também vai incluir o path da nossa pasta aqui no copy. Mas para que esses arquivos de config que a gente acabou de criar sejam enxergados pelo Ionic AppScript, a gente precisa dar uma instrução aqui no Node Modules, no package.json, melhor falando, criando a instrução config. Aqui, se você vier no Ionic AppScripts, se a gente vier aqui no GitHub do Ionic AppScripts, a gente vê que não só essas configurações que eu estou sobrescrevendo, a Ionic Copy e a Ionic SAS, a gente pode sobrescrevê-las também a Clean CSS, a Ionic Generator, NGC, TSLink, Uglify.js, Watch e Webpack. Então a gente pode sobrescrever todas essas, não só criando uma instrução no config do package.json, como também passando um flag no command line. Então, para quem não quiser incluir aí o package.json, a gente pode passar uma instrução, um flag no command line, mas aí é preciso, todas as vezes que for dar um Ionic Server, um Ionic Cordova Build, todas as vezes que a gente for executar um comando de build, a gente teria que passar essas flags. Então, para que a gente não fique passando essas flags a todo momento, é só colocar no config do package.json e a gente consegue aí fazer o override desses config files. Então, a gente vai fazer aqui, passando a instrução Ionic SAS. O Ionic SAS aqui, a gente passa a instrução, passando aqui passando aqui o ponto config barra o nome do arquivo, que é o Ionic SAS.js. E a gente também precisa passar o Ionic Copy, que é o ponto config, que pega na raiz do projeto, Ionic Copy.js. Passando essas instruções, a gente precisa, aqui nesse arquivo, colocar todas aquelas instruções, né? Eu poderia copiar esse arquivo e colar aqui nesse outro e aí funcionaria e aí mudaria os valores. Mas eu posso também pegar aqui, tem uma colinha aqui, né? Eu posso pegar aqui no Ionic Copy, essa seria a instrução. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, fazer um require lá no Node Modules, né? Pegando
já a configuração padrão e alterando somente o que eu preciso alterar, para que eu não tenha que ficar copiando todo o arquivo. E aqui eu dou um export para retornar a variável que eu acabei de pegar aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou alterando no vetor, o meu vetor, o novo vetor vai ser o Ionic Angular. Lembrando aqui que eu estou alterando a ordem. Primeiro estava o Ionic Angular e depois a biblioteca de ícones. Aqui eu estou alterando a ordem para que a nossa biblioteca de ícones substitua alguns valores que já estão pré-definidos no Ionic Angular. Então, porque essa ordem aqui interfere, então a gente passa a nossa biblioteca de ícones para sobrescrever esses arquivos. E no SAS, eu também vou pegar aqui na cola, seria esse trecho de código aqui. A gente copia aqui e basicamente o que eu estou fazendo é pegando aquele vetor do IncludePaths e incluindo a minha biblioteca de ícones aqui para que qualquer import seja enxergado essa pasta de SAS aqui, de arquivos do SAS. Beleza, feito isso, basta, tá pronto. Basicamente está pronto, a gente vai rodar o nosso Ionic Server aqui e vai começar o desenvolvimento do nosso aplicativo. A gente rodando esse comando aqui, a gente começa o desenvolvimento. Você vê aqui que o comando copy já iniciou e já terminou. A gente vê também que o comando SAS iniciou e também terminou, sem nenhum erro. E aqui nós temos os nossos ícones já funcionando, né? Então, o que a gente faz? Agora a gente pode incluir aqui no nosso home os ícones que a gente acabou de criar. Então nós temos aqui, a gente pode criar aqui uma lista, né? Colocando a classe AlterContent para ficar bonitinho. Cria um nosso IonList aqui com um item que tem um icon wheelchair. Então a gente coloca esse ícone aqui. Então a gente faz aqui uma colinha, né? A gente tem aqui quais são os ícones que a gente criou aqui? O Handspock. A gente criou aqui o Handspock. A gente criou o Telegram. E a gente também criou o Vue.js. Lembrando que esses precisam do logo antes. Então é logo-Vue.js. Então, Vue.js, Telegram e nosso querido Spock aí do Jornada nas Estrelas. Então a gente consegue aqui, colocando aqui no Ion Icon aqui um item left, para ficar bonitinho, a gente consegue aqui colocar esses ícones de maneira bem agradável, de maneira que a gente consiga utilizar nos componentes já criados, a gente consegue colocar cor neles, né? A gente consegue também colocar nas abas lá embaixo, alterando, né? Então se a gente vir aqui no arquivo tabs, a gente consegue trocar aqui pro Handspock. Consegue aqui trocar para o Handspock. E aí ele fica com essa funcionalidade aqui do outline e sem outline. Então, galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Achei bem interessante. A dificuldade mesmo é apenas dessas dependências aqui de instalar. Então, no Mac é um pouco mais fácil, no Linux não é tão difícil, mas o difícil é saber quais são essas dependências, né? E no Windows eu sinceramente não tenho ideia como é que funciona para a inclusão dessas bibliotecas. Algumas eu até sei, né? Como Ruby and Python, mas
essas outras, Wolf Tools, Wolf 2, Brotli, eu realmente não faço ideia como que funciona, né? Se você gostou, comente aqui embaixo nos comentários e mande sugestões de novos vídeos, porque eu vou estar gravando aí vários vídeos de Ionic, pretendo lançar alguns já nas próximas semanas aí. E mandem sugestões e comentários, sugestões de melhorias também da videoaula. Então é isso, galera. Um abraço e até logo.